Olá, 100%? Aqui tá bom demais. Tirando, né, esse calorzinho básico, tá bem bacana. Olha só, hoje nós vamos corrigir a última questão da prova do Ministério da Integração Nacional, que foi aplicada recentemente, no mês de maio de 2012. Questãozinha muito básica, que geralmente tem sido, cujo conteúdo geralmente tem sido abordado pela ESAF em seus editais, que é a resolução número 8, que trata dos chamados conflitos de interesse no âmbito da administração pública. Como assim conflito de interesse? Raif, às vezes o caboclo ocupa um cargo lá em determinado órgão, determinada entidade, e aí ele está em dúvida se o fato de ele ser auditor fiscal da Receita Federal o impede de ter uma parceria no escritório de contabilidade. Ué, mas isso aí, pessoal, é muito lógico, né? Muito lógico para você, que está antenado no que está acontecendo aqui na nossa fanpage. Aí é muito lógico. Mas para quem não está, às vezes o cara tem dúvida. Então, se esse conflito surgir, ele tem que buscar alternativas para esclarecer. E essa resolução 08 vai dar uma dica, ou melhor, uma não, né? Vai dar várias dicas para que ele possa solucionar esse eventual conflito. Agora, antes de começar a resolver a questão, deixa eu só tecer um breve comentário aqui, porque eu recebi um e-mail, agora essa semana, de uma aluna lá de Marajoara. Eu até esqueci qual o estado, para falar a verdade. Se alguém tiver depois, eu vou olhar depois qual que é lá. Mas a aluna lá de Marajoara estava me falando o seguinte, que me conheceu através de um curso, já tem mais tempo lá no ponto dos concursos, e gostou da aula e tal, e ela começou a ficar muito incentivada, e foi estudando aqui, estudando ali, e o tempo foi se passando. E aí, hoje ela já está estudando há 2 anos para concursos públicos e ainda não conseguiu a aprovação. E ela me mandou um e-mail falando, né, que estava querendo aí um conselho, porque ela já estava prestes a desistir, não aguentava mais a pressão familiar, não aguentava mais a pressão dos amigos, a pressão em si que o candidato sofre para conseguir a aprovação no concurso público. Olha, eu falei com ela, ó, faça isso, aquilo, etc, vá por esse caminho e tal. Agora eu gostaria de pedir sua autorização. Eu posso comentar mais ou menos a sua situação lá no videozinho da minha fanpage? Não, pessoal, você diz que você não cite meu nome. Não, tá, eu vou fazer alguns comentários lá, e até bom você assistir para você tentar elucidar alguns questionamentos que você está tendo aí, que são muito comuns para os concurseiros de uma forma em geral. Gente, é o seguinte, na verdade, quando você começa a se preparar para um concurso público, qual o sentimento que você tem quando você se matricula num cursinho preparatório? O sentimento que você tem é o seguinte, eu sou diferente dos demais. Eu vou fazer um cursinho de 2, 3 meses e vou passar. Isso é fato. Não tem como ser diferente, não. Esse cara aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando, isso é besteira, mas você vai ver como é que é. Tá bom. Vai lá, super-homem. 2, 3 meses depois, fez a prova do concurso. E aí, o cara saiu de lá com o seguinte sentimento. Nossa, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu tinha passado. Filho, esse sentimento não é só o seu, não. Se você realmente tivesse estudado um pouquinho mais, você tinha passado. Agora, o que significa esse pouquinho mais? Eis o X da questão. Olha só, cada um tem o seu ritmo de estudos. Eu conheço pessoas que estudam 2 horas por dia. E aí você vai conversar com aquela pessoa, você fala, poxa, não tem condições dessa pessoa estudar 2 horas por dia e ter esse conhecimento há tão pouco tempo de estudo. Então, ele estuda 2 horas por dia, tem 6 meses ela estudando e já tem um conhecimento muito elevado. Já está chegando lá na metade para frente da fila, rumo à aprovação no cargo, no emprego público desejado. Aí você já conversa com outras, que o cara fala, não, estuda 14 horas por dia. E você vai conversar, quanto tempo? Tem 1 ano. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que ela não está com as ideias amadurecidas no que se refere à preparação para concurso público, né, a assimilação do conteúdo, etc. Então não adianta, gente, você querer reservar 18 horas de estudo por dia para querer conseguir uma aprovação mais rápida. Isso é ilusão. Mesmo porque, se você estuda 18 horas por dia, você está deixando para trás muita coisa que é essencial. Você está deixando para trás a atividade física, está deixando para trás os momentos de lazer, está deixando para trás o convívio familiar. Isso
Não é importante, professor. Porque quando eu passar no concurso, vou ter tempo de sobra para isso e muito dinheiro no bolso. É importante sim, aí que você se engana. Por quê? Porque quanto mais você se afasta desse convívio, maiores serão a cobrança. Não estou dizendo que você não tem que se afastar não, né? O cara chega para você sexta-feira, e aí doido, bora tomar uma cerveja hoje lá no boteco do Zé? Na van, vou lá e tomo só uma meia dúzia e volto. É lógico que você não vai fazer, mesmo que você tenha aula no sábado. Agora, aniversário da sua tia domingo. Você não vai lá tomar uma cervejinha? Você não vai encher a cara, né? Vai tomar meia dúzia com seus primos, seus familiares, seus tios, seus irmãos, seu pai, sua mãe, e vai bater um papo. E aí, aquele é o momento de você sair do mundo dos concursos públicos, né? Por quê? Porque concurseiro só conversa de uma coisa, concurso público. E é assim mesmo. De segunda a sábado, concentração total. Meu assunto é só concurso público, né? E aí, gente, quando você estiver nesse momento de lazer, esqueça um pouquinho o concurso público, vai falar de outras coisas, vá se localizar dentro do mundo, né? Chegar para os seus parentes, e aí, o que aconteceu essa semana em jornal? Não tem jornal, não, porque esse concurso não cai atualidades. E aí, o que aconteceu essa semana? E a família, tudo bem? Vai se atualizar. Segunda-feira, mundo dos concursos públicos de novo. Então, olha só, a questão do prazo maior, menor para estudar, né? Tem 14 horas, tem 2 horas. Isso aí é importante? É. Lógico, quanto mais tempo de estudo você tiver, em tese, menor será o seu percurso, menor será o seu tempo rumo à aprovação no concurso público. Agora, desde que você tenha uma programação especial, desde que você tenha condições de se organizar. Porque se você não se organizar, não vai adiantar, nós podemos dar 24 horas por dia que você não vai estar sendo produtivo. Professor, então você me indica aí algum livro específico para preparação para o concurso público? Indico, né? Tem o best-seller lá do William Douglas, que é Como Passar em Provas e Concursos Públicos, que é excelente. Eu, particularmente, só entendo que o livro é um pouquinho complexo demais. Ele é excelente, mas às vezes o cara pega o livro, você é doido, meu Deus do céu, tem que eu gastar nesse livro e tal, aí já desanima. Mas o livro é excelente, se você tiver condições de ler, vou escolher esse capítulo, vou ler agora, outro capítulo lá na frente, é bacana, pode ler que você vai ter uma ideia muito boa sobre organização e preparação do concurso público. Tem um outro livro que é fantástico, eu vou até ver se eu consigo um livro desse para sortear aqui com vocês, que é o livro do professor Alexandre Meirelles. Um livro bacana, né? Até tive o prazer de ler esse livro agora recentemente. Um livro assim bem didático, bem objetivo, com dicas da realidade, né? Dicas, acesse o site tal, que lá você vai encontrar materiais de concurso público, o fórum tal é muito bom, lá você vai trocar informações com candidatos, tudo é importante, né? Então, gente, se quem quiser tiver acesso ao livro do professor Alexandre Meirelles, salvo engano, ele foi publicado pela editora Método. Você vai acessar lá, você vai conseguir informações preciosas sobre preparação para concurso público. E aí, só para fechar aqui, lembre-se então do seguinte, você que no momento, né, está para baixo, está pensando em desistir, está cansado, está estressado, não está mais suportando a pressão, o fato é que só não passa em concurso público quem desiste. E quem morre, né? Quem morre também não passa, não. Sua hora vai chegar. Tenha paciência, tenha perseverança, tenha disciplina, programe-se. Tudo é uma questão de tempo. Você está passando por dificuldades? Eu também já passei. Hoje eu sou servidor público, mas a minha jornada não acabou ainda não. Eu ainda continuo me preparando. Claro que com uma carga horária um pouquinho menor do que eu desejava, mas eu continuo me preparando. Então eu sei o que acontece quando você chega em casa e aí você olha para cima e fala, olha, amanhã eu não vou mais no cursinho. Amanhã eu não vou mais estudar. Por quê? Porque isso não vai me levar a nada. E aí a mulher olha para o seu lado e fala, realmente isso não vai lhe levar a nada. Por quê? Você está perdendo tempo. Por que você não aproveita esse outro horário para gerar renda aqui para casa? Vai procurar um segundo emprego, por aí vai, né? Ou então vai procurar um trabalho, você está só estudando. Gente, é cruel. Isso acontece com todo mundo. Fique tranquilo, porque a sua hora vai chegar. Combinado? Depois nós vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre programação, preparação, otimização de tempo. Vamos só finalizar essa questão aqui, que é a questão 42, lá da prova do Ministério da Integração Nacional. Olha o que diz a questão 42, diz o seguinte, sobre o tema do conflito de interesses no serviço público, assinale
a opção correta. E aí, gente, a letra A diz o seguinte: a participação de autoridades públicas em conselhos fiscais e de administração em empresas privadas é absolutamente vedada. Bem, percebam aí que Exaf quis colocar uma informação muito abrangente, né? Absolutamente vedada. Raríssimas são as situações no direito em que nós vamos poder adotar essa expressãozinha absolutamente, né? Quase tudo no direito tem uma exceção. Então, na verdade, é permitido, em algumas situações, que agentes públicos participem de conselhos fiscais e de administração em empresas privadas, desde que exista indicações institucionais dentro da própria administração pública. Ok? Então a letra A está errada. B. O trabalho meramente voluntário em organizações do terceiro setor, sem finalidade lucrativa, não é apto a suscitar conflitos de interesse com a administração. Errado. Mesmo que o agente público esteja atuando em uma entidade sem fins lucrativos, isso pode gerar conflito de interesse. Depende muito qual é a área da entidade que ele está atuando. Então vamos supor que determinada fundação pública que não tenha fins lucrativos, ou melhor, fundação pública não, fundação privada que não tenha fins lucrativos, esteja recebendo recursos públicos de determinado órgão. Que órgão? É o órgão que, por sinal, aquele voluntário exerce suas funções na parte da manhã e da tarde. Como assim? O caboclo trabalha no órgão público tal, durante o dia, e à noite ele trabalha como voluntário naquela fundação privada que está recebendo recursos públicos desse órgão aqui. Olha, coincidentemente, o aumento de repasse de recursos nos últimos meses para essa entidade aqui, que é a fundação privada, foi de 100%. Então se percebe que aquele agente público que está aqui na entidade sem fins lucrativos pode estar influenciando aquele aumento de recursos. Então eu não posso dizer que pelo simples fato de a entidade não ter fins lucrativos, que está liberada a participação de agentes públicos porque não conflita com o interesse da administração. Errado. Temos que analisar caso a caso. Então a letra B também está errada. C. A caracterização do conflito de interesses depende da obtenção de algum ganho pela autoridade pública. Não. Independentemente de a autoridade pública estar tendo algum ganho ou não, naquela situação específica, nós podemos ter um conflito de interesse. Então isso está errado. D. A ausência de integral dedicação aos cargos caracteriza conflito de interesses apenas quando tratasse de cargos de provimento efetivo. Não. Envolve também os cargos em comissão, as funções de confiança. Isso é muito óbvio, né? Não se restringe aos cargos efetivos. E letra E. Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que possa transmitir à opinião pública dúvida sobre a integridade da autoridade. Isso é muito óbvio, né? Se determinada autoridade está exercendo atividade que coloca em dúvida a sua integridade, então isso pode estar gerando um conflito de interesses. Isso não é interessante para a administração, porque esse agente público representa a administração. Então, se a integridade dele está sendo colocada em risco, lógico que nós podemos ter aí um conflito de interesse. Não é de interesse da administração que aquela situação aconteça. Porque se a imagem dele está caindo em descrédito público, isso pode afetar também a imagem do órgão público de qual ele é representante. Ok? Foi um prazer encontrar contigo hoje. Nos encontramos em breve para começar a responder as questões do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Tchauzinho, até a próxima.